Pequim pressionou Moscou. A China está expulsando os fabricantes russos do seu próprio mercado e a indústria da Federação Russa está entrando em colapso. O Kremlin perdeu o controle. Putin depende cada vez mais de Xi. E isso não é tudo. A China já dita as condições à Rússia e, paralelamente, a tecnologia chinesa está inundando o mercado russo, enquanto a própria produção da Federação Russa está despencando. A substituição de importações de Putin fracassou, e isso ainda não é o mais doloroso. Cazaquistão, Azerbaijão e Armênia estão se afastando cada vez mais de Moscou. A influência russa no espaço pós-soviético está desmoronando diante dos nossos olhos. O que Xi realmente planejou e por que a China pode se beneficiar não de uma Rússia forte, mas de uma Moscou fraca e dependente? Todos os detalhes importantes a seguir no programa. Olá, este é o Ucrânia Hoje. Eu sou Solomia Dolik e estes são os últimos acontecimentos. Pânico na Federação Russa. A China está expulsando cada vez mais os fabricantes russos do seu próprio mercado. E na Federação Russa já estão soando o alarme. O mercado de máquinas especiais para a construção rodoviária na Rússia está entrando em colapso e os fabricantes locais estão perdendo posições rapidamente. No primeiro semestre deste ano, as vendas de novas máquinas especiais de fabricação russa caíram 30% em termos anuais, para quase 15 bilhões de rublos. E este é apenas o começo dos problemas. O mercado russo está sendo invadido cada vez mais ativamente por máquinas chinesas, que estão literalmente tomando a fatia de mercado dos fabricantes locais. A indústria russa está simplesmente perdendo o chão. A causa da crise não é apenas a concorrência chinesa. A taxa básica de juros russa tornou os empréstimos e o leasing extremamente caros. Os empreiteiros estão adiando a renovação de equipamentos e a queda na construção habitacional e rodoviária reduz ainda mais a demanda. Os números demonstram a escala do fracasso, e o pior para a indústria russa é que não se espera uma recuperação rápida. Os analistas preveem que até o final do ano é improvável que a demanda se recupere significativamente. Na verdade, a Rússia encontra-se numa situação em que a sua própria indústria está a enfraquecer e os fabricantes chineses estão a ganhar cada vez mais espaço no mercado russo. O Kremlin falou durante anos sobre a substituição de importações, mas agora, em vez de tecnologia ocidental, o mercado russo está a ser preenchido cada vez mais ativamente pela China. E isto já não é apenas uma questão de máquinas ou marcas individuais. Trata-se da perda gradual do próprio mercado interno pelos fabricantes russos. Enquanto Moscou fala de uma forte aliança com Pequim, as empresas chinesas estão a consolidar-se cada vez mais profundamente na economia russa. E para a indústria russa, isto pode significar uma dependência ainda maior da China. Mas isso não é tudo. A China está a desferir mais um golpe doloroso no Kremlin. Xi está a ditar as suas condições a Putin de forma cada vez mais rígida. Mas, na verdade, o problema para Moscou é muito mais vasto do que apenas equipamento especial. A China está a defender os seus próprios interesses econômicos de forma cada vez mais assertiva. Pequim, em particular, recusou-se a fornecer sistemas de propulsão naval para navios russos que planeavam utilizar a rota do Mar do Norte. E o grandioso projeto russo-chinês Força da Sibéria 2 encontra-se numa situação difícil. Moscou quer vender enormes volumes de gás à China, mas agora é Pequim quem tem uma posição negocial muito mais forte. A China insiste num preço de cerca de $50 por 1.000 metros cúbicos. Na verdade, está a forçar a Rússia a aceitar condições extremamente desvantajosas para si própria. Moscou está a tornar-se cada vez mais dependente de Pequim, e este é o principal problema do Kremlin. Devido à perda do mercado europeu de gás, está a tornar-se cada vez mais difícil para a Rússia manobrar. A China tem fornecedores alternativos e pode ditar as condições. Além disso, após os ataques às refinarias de petróleo russas, Moscou é forçada a recorrer a fornecedores chineses de produtos petrolíferos. Ou seja, a Rússia vende matérias-primas à China, compra produtos chineses e depende cada vez mais da tecnologia e dos equipamentos chineses. E enquanto o Kremlin chama isso de virada para o Oriente, Pequim está, na verdade, ganhando cada vez mais alavancagem econômica sobre a Rússia. E isso já está sendo notado por outros aliados da Federação Russa. Os problemas de Moscou não se limitam à China. O Cazaquistão está fortalecendo sua própria independência econômica. O Azerbaijão demonstra uma linha diplomática cada vez mais independente, e a Armênia está desenvolvendo conexões de transporte que contornam o controle russo. A influência russa, que o Kremlin tentou demonstrar como inabalável durante décadas, está enfraquecendo gradualmente. E a China, entretanto, fortalece suas posições dentro da própria economia russa.
E isso, para Putin, pode se revelar significativamente mais doloroso do que apenas a perda de mais um mercado, pois a Rússia corre o risco de se transformar de um parceiro igualitário da China em um apêndice de matérias-primas forçado a comprar equipamentos, tecnologias e produtos chineses sob condições chinesas. Pequim não precisa necessariamente virar as costas para Moscou. Pode ser muito mais vantajoso para ela manter Putin por perto, mas cada vez mais fraco e cada vez mais dependente. Enquanto o Kremlin olha obstinadamente para o Ocidente, o verdadeiro perigo pode estar se aproximando do Oriente. A China está conquistando a Rússia. O que até pouco tempo atrás era chamado de parceria estratégica, cada vez mais se assemelha a um jogo no qual a Rússia está perdendo posições rapidamente. Grandes empresas estão sendo atingidas, os negócios começam a desmoronar, e quem ocupa o lugar deixado vago é aquele que não faz declarações barulhentas, mas sabe muito bem como aproveitar a fraqueza alheia. A guerra desencadeada por Putin não será o início de uma batalha completamente diferente pela própria Rússia? Detalhes na reportagem. A Rússia está mais vulnerável do que nunca e já estão prontos para tirar proveito disso. As empresas russas estão abrindo cada vez mais as portas para a China. Diante dos problemas de logística e da queda no faturamento, a Wildberries dá um passo que já está sendo discutido ativamente na Rússia. O marketplace simplificou drasticamente as condições para vendedores chineses, abrindo na prática um acesso ainda mais amplo ao mercado russo. O custo de registro de uma conta pessoal para empreendedores da China foi reduzido imediatamente em 95%, de 10 mil para 500 yuans. Além disso, até o final de agosto, um empreendedor chinês pode abrir até 10 contas com condições preferenciais. E enquanto parte do comércio local reclama da queda nos rendimentos e é forçada a vender seus pontos de coleta, as empresas chinesas obtêm novas vantagens para entrar no mercado russo. Se essa tendência continuar, a influência econômica de Pequim na Rússia só se fortalecerá, enquanto para as empresas locais ficará cada vez mais difícil competir, mesmo em seu próprio mercado. A Wildberries, que durante anos foi considerada a referência do comércio eletrónico russo, enfrentou sérias dificuldades após uma série de ataques à sua infraestrutura logística. Segundo fontes russas, em várias regiões a receita dos proprietários dos pontos de coleta de pedidos caiu de 15% a 20% em julho e em certos dias até 30% a 40%. Devido à redução do faturamento, os empresários estão colocando seus negócios à venda com cada vez mais frequência e alguns deles já estão alertando sobre possíveis atrasos nos pagamentos aos funcionários e locadores. O problema já deixou de ser local. Mais de 9 mil pontos de retirada da Wildberries foram colocados à venda e até o final do ano quase um em cada 7 deles pode encerrar as atividades. Quando os empresários tentam se livrar de seus negócios em massa, isso já não é apenas uma temporada ruim. É um sinal de que um grande sistema está começando a perder a estabilidade. Segundo estimativas de especialistas, os prejuízos da Wildberries já se aproximam de 280 bilhões de rublos e até empresas bielorrussas que armazenavam produtos em depósitos russos estão exigindo compensações por mercadorias perdidas. E se os problemas logísticos continuarem a se acumular, o impacto não será sentido apenas por empresários individuais, mas por todo o sistema de comércio eletrónico russo. E enquanto o Kremlin apaga um incêndio após o outro, alguém para quem uma Rússia fraca pode ser muito vantajosa observa tudo atentamente. Pequim não tem pressa, não ameaça e não apresenta ultimatos. Age de forma muito mais astuta. Passo a passo entra nas regiões russas através de investimentos, contratos de longo prazo, extração de recursos e grandes empresas. E enquanto Putin está focado na guerra, é a China que obtém o prêmio mais valioso: uma influência cada vez maior no Extremo Oriente e na Sibéria. Afinal, por que conquistar territórios com tanques se eles podem ser gradualmente vinculados a você através de dinheiro e acordos de longo prazo? Parece que é exatamente esse cenário que está começando a se concretizar. Um exemplo claro é a jazida de carvão Zashulanskoye, na Transbaikalia, que está sendo desenvolvida conjuntamente pelo grupo russo Enplus Group e pelo grupo chinês Shenhua Group. O projeto está previsto para quase 100 anos de extração e as autoridades russas estão até concedendo incentivos fiscais a ele. Como resultado, a China garante a si mesma acesso estável a matérias-primas estratégicas por décadas, enquanto a Rússia vincula cada vez mais firmemente suas regiões orientais ao mercado chinês. Já a partir de 2027, planeja-se enviar daqui cerca de 5 milhões de toneladas de carvão para a China anualmente. Para isso, estão sendo construídas novas rotas logísticas através de florestas próximas a fontes de água mineral e áreas de conservação ambiental. Dá a impressão de que a questão ecológica ficou em segundo plano e a prioridade principal passou a ser a exportação de matérias-primas para o Império do Meio. Paralelamente, a China está fortalecendo sua presença econômica em outras regiões também.
Na região do Lago Baikal, a infraestrutura turística voltada para visitantes chineses está se desenvolvendo ativamente. Investidores estão aplicando recursos em hotéis e imóveis e o comércio local fala cada vez mais sobre o aumento da concorrência. Em conjunto, isso cria a impressão não apenas de cooperação, mas de uma expansão gradual da influência econômica de Pequim sobre o extremo oriente russo. Nesse contexto, surgem publicações no espaço informativo chinês cujos autores discutem as possíveis consequências de um hipotético enfraquecimento ou crise interna na Rússia. Eles refletem sobre o futuro do Extremo Oriente e o papel da China nesta região, e alguns materiais descrevem os recursos da Rússia Oriental como um ativo estratégico que não deve ficar sem dono em caso de graves turbulências. Ao mesmo tempo, na própria China, enfatiza-se que o caminho mais eficaz não é a expansão militar, mas a penetração econômica de longo prazo. Investimentos, projetos de infraestrutura, contratos de longo prazo e o fortalecimento da dependência financeira, na opinião dos autores, podem dar a Pequim muito mais do que qualquer operação de força. O colapso da Rússia não é uma brincadeira. Somente graças a uma preparação cuidadosa é possível avançar com tranquilidade. Portanto, atualmente, a China observa silenciosamente como a Rússia afunda em catástrofes e vê, surpreendentemente, muitas perspectivas. Afinal, até os próprios russos estão finalmente insatisfeitos com seu governo. A tragédia em Gelendzhik provou isso. Isso causou não apenas choque, mas também uma onda de raiva dentro da Rússia. As pessoas estão perguntando cada vez mais alto onde estavam as sirenes, onde estavam os avisos e por que o sistema no qual o dinheiro do orçamento foi gasto não funcionou no momento mais importante. Segundo relatos da mídia russa e canais do Telegram, moradores locais e turistas afirmam em massa que não ouviram sinais de alerta aéreo antes do incidente e não receberam avisos. Uma indignação especial foi causada pelo fato de que a modernização do sistema de alerta foi concluída literalmente poucos dias antes da tragédia. No entanto, as pessoas afirmam que não ouviram nenhuma sirene. Nas redes sociais, os russos já não escondem a sua indignação. Em vez das habituais acusações contra um inimigo externo, surgem cada vez mais questões dirigidas ao seu próprio governo. As pessoas perguntam abertamente por que os sistemas de defesa aérea e de alerta não conseguiram proteger os civis. E alguns comentaristas atribuem diretamente a responsabilidade pelo ocorrido às autoridades regionais. E enquanto Putin continua a gastar recursos na guerra contra a Ucrânia, a China, ao que parece, já pensa com vários movimentos de antecedência. E quanto mais a Rússia se enfraquece, mais oportunidades se abrem para Pequim fortalecer a sua influência económica e política sem um confronto militar direto. E para Xi Jinping, tal estratégia pode revelar-se significativamente mais vantajosa do que qualquer tomada de territórios pela força. E possivelmente o ditador do Kremlin nem se dará conta de quando a China lhe tirar tudo até à última migalha. Putin está a perder o seu trunfo. Enquanto Moscovo continua a ameaçar com novos ataques de mísseis, nos bastidores já estão a ser lançados processos capazes de mudar radicalmente as regras do jogo. Os parceiros apoiaram firmemente a Ucrânia. O que parecia impossível há pouco tempo, hoje está a tornar-se gradualmente uma realidade. Se este plano funcionar, a balística russa corre o risco de se transformar de uma arma principal de chantagem numa brincadeira cara e quase inútil. Todos os detalhes explosivos na história a seguir. A balística russa está a viver os seus últimos dias. A Ucrânia está, na verdade, a unir a sua defesa com a NATO e os parceiros ocidentais num mecanismo único. No Kremlin, durante anos, assustaram o mundo com mísseis invencíveis, mas agora são forçados a observar como um verdadeiro escudo antimíssil está a ser construído em torno da Ucrânia. E quanto mais forte se torna esta unidade, mais alto soa o pânico em Moscovo. O presidente Volodymyr Zelensky manteve uma conversa telefónica com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte. O tema principal foram os ataques russos em massa e a procura de soluções que devem reforçar definitivamente a defesa ucraniana contra ataques balísticos. Kiev e a sede da Aliança coordenam o trabalho com os Estados que possuem os mísseis interceptores necessários e estão dispostos a ajudar a Ucrânia. É importante eliminar toda a burocracia e tomar as decisões políticas necessárias. Literalmente todos os dias, a vida das pessoas aqui, na Ucrânia, depende da determinação dos parceiros na Europa e na América. E isso não é tudo. Após mais um ataque russo, o ministro da Defesa da Grã-Bretanha chegou a Kiev. Com ele também conversamos sobre o fortalecimento da proteção das cidades ucranianas contra ataques balísticos. Segundo o presidente, a Rússia pretende aumentar significativamente a produção de mísseis balísticos até o inverno, por isso é necessário agir preventivamente.
Discutimos como a Grã-Bretanha pode ajudar a Ucrânia a proteger melhor as cidades e comunidades contra tais ameaças balísticas, tanto em nível bilateral quanto multilateral. E estas já não são apenas mais umas negociações diplomáticas. Enquanto em Moscou tentam intimidar o mundo com novos ataques de mísseis, a Ucrânia, juntamente com seus parceiros, busca uma maneira de tornar essa arma inútil. Cada nova decisão política, cada lote adicional de mísseis interceptadores e cada passo em direção um ao outro transforma a chantagem com mísseis russa em uma aventura cada vez mais cara e menos eficaz. Ao mesmo tempo, Zelensky enfatizou que a Ucrânia não pretende depender apenas da ajuda externa. Paralelamente, continua o trabalho na criação de um sistema próprio e moderno de defesa antiaérea e antimíssil em conjunto com parceiros internacionais. E isso significa que o Kremlin corre o risco de perder sua principal ferramenta de pressão, não apenas hoje, mas também no futuro. Durante a reunião do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, o presidente Volodymyr Zelensky declarou que as forças de defesa da Ucrânia continuarão a destruir os lançadores de mísseis balísticos russos diretamente no território da Rússia. O objetivo principal é reduzir ao máximo o número de ataques contra cidades ucranianas e infraestruturas críticas. Os militares sabem que precisam destruir os lançadores do inimigo, reduzindo assim os ataques à infraestrutura estratégica ucraniana. Eles estão fazendo isso e continuarão a fazê-lo. E enquanto a Rússia tenta aumentar a produção de mísseis balísticos, a Ucrânia prepara um golpe duplo contra ela. Por um lado, a caça aos lançadores, por outro, o desenvolvimento do seu próprio escudo antimísseis em conjunto com os parceiros ocidentais. O que parecia ser apenas um plano há alguns anos hoje está gradualmente se tornando realidade. Portanto, muito em breve, os mísseis balísticos russos podem perder o seu status de principal trunfo do Kremlin. A nossa Ukroboronprom e o setor privado, o nosso complexo industrial de defesa da Ucrânia, devem ocupar-se e concentrar-se, juntamente com os parceiros, na construção de um sistema nacional de defesa aérea. Trata-se do projeto Freya, um novo sistema de defesa antimíssil ucraniano-europeu, que já é considerado um dos projetos de defesa mais ambiciosos de todo o período da guerra em grande escala. A ideia principal é criar um escudo antibalístico próprio que não dependerá de um único fornecedor ou de decisões políticas de um Estado específico. A Ucrânia já não pede apenas armas, ela está se tornando parte da produção de defesa europeia. O sistema é montado seguindo o princípio de um kit de construção. A Ucrânia está criando um míssil interceptador e uma plataforma de lançamento, enquanto empresas europeias adicionam radares, sistemas de orientação, eletrônicos e centros de comando. Em outras palavras, isso já não é apenas ajuda à Ucrânia. É um projeto de defesa conjunto, no qual uma verdadeira sentença está sendo preparada para a balística russa. 10 países já se juntaram à coalizão antibalística. Eles estão financiando e desenvolvendo conjuntamente um sistema que no futuro deverá fortalecer significativamente a defesa do céu ucraniano. Além disso, os novos antimísseis devem ser várias vezes mais baratos que o Patriot e, portanto, poderão ser produzidos em massa. E então, a chantagem balística com a qual Putin assustou a Ucrânia e o mundo durante anos começará a perder a sua eficácia. O primeiro protótipo funcional do Freya é esperado já em 2027, após o que poderão começar os testes dos primeiros complexos. Se o projeto for implementado com sucesso, a Ucrânia obterá o seu próprio escudo antibalístico multinível e a Rússia arrisca-se a perder a sua principal vantagem militar, a possibilidade de realizar ataques com mísseis balísticos contra cidades ucranianas impunemente. Parece que o Kremlin está a entrar gradualmente numa realidade completamente nova. Onde a Rússia outrora apostava no medo, nasce agora um sistema construído sobre tecnologias partilhadas, produção e unidade aliada. Agora não será a Ucrânia a adaptar-se aos mísseis balísticos russos, mas sim a própria Rússia que terá de encontrar uma nova forma de chantagem porque a antiga está a perder rapidamente a sua força. Enquanto o Kremlin continua a repetir o mantra sobre a estabilidade, o principal alicerce da economia russa começa a rachar sob os seus pés. Eventos que até pouco tempo pareciam impossíveis hoje formam uma corrente perigosa para Moscou. Os aliados estão a afastar-se, as receitas estão a diminuir e aquilo que durante anos foi considerado a principal arma de Putin começa a virar-se contra ele. Porque é que no Kremlin está a tornar-se cada vez mais difícil esconder a dimensão do problema? Qual golpe se revelou o mais doloroso e por que cada vez mais sinais apontam para o início de um grande colapso do petróleo? Continue assistindo. O império petrolífero de Putin começa a desmoronar diante dos olhos. O que parecia impossível até pouco tempo atrás, hoje se torna a nova realidade.
A Rússia está perdendo rapidamente até mesmo aqueles parceiros que por anos compravam tranquilamente seu petróleo. E agora, mais um país que atingiu o Kremlin com força. A única refinaria de petróleo da Geórgia começou oficialmente a abandonar o petróleo russo. A empresa já passou a processar matéria-prima do Cazaquistão e nas próximas semanas espera a primeira remessa de petróleo da Líbia. Em outras palavras, começaram a substituir o petróleo russo com bastante sucesso. Para o Kremlin, isso é muito mais do que apenas a perda de um contrato. É um sinal para todos os outros compradores. Até mesmo aqueles que trabalharam com a Rússia durante anos estão encontrando alternativas. E quando esses exemplos se tornam cada vez mais frequentes, o principal mito de Moscou de que seus recursos energéticos seriam supostamente impossíveis de substituir desmorona. O mais doloroso para Putin é que esse processo já foi iniciado e está cada vez mais difícil de parar. A empresa Black Sea Petroleum confirmou: o plano de abandono total do petróleo russo já está sendo implementado. Até o final do verão, a refinaria deve transitar definitivamente para matérias-primas de outros países e um contrato para o fornecimento de petróleo líbio já foi assinado até o final de 2027. Na verdade, a Rússia não está perdendo apenas barris, ela está perdendo mercados, confiança e lucros futuros. Afinal, cada navio-tanque com petróleo do Cazaquistão ou da Líbia é mais um navio-tanque que não será carregado nos portos russos. E cada contrato perdido significa milhões de dólares que deixarão de entrar no orçamento do país agressor. E o mais perigoso para o Kremlin é que isso acontece justamente quando os ataques ucranianos de longo alcance estão desativando cada vez mais refinarias de petróleo, depósitos de combustível e rotas logísticas russas. Ou seja, Moscou está recebendo um golpe simultâneo de fora, perdendo compradores, e de dentro, perdendo a capacidade de produzir e fornecer combustível normalmente. Segundo a Bloomberg, apenas no mês de julho, as refinarias de petróleo, petroleiros, oleodutos e a infraestrutura marítima da Rússia sofreram pelo menos 30 ataques. Este é um dos meses de maior escala em todo o período da guerra em grande escala. E se adicionarmos a esta estatística a série de ataques a petroleiros perto do terminal do consórcio do oleoduto do Cáspio, julho pode se tornar o recordista absoluto em número de ataques ao império petrolífero de Putin. Na verdade, a Ucrânia já não está mais caçando refinarias ou depósitos de petróleo individuais. Ela está atingindo consistentemente toda a cadeia que traz bilhões de dólares ao Kremlin, desde a extração e transporte até o refino e exportação. Cada nova explosão é mais uma rachadura na fundação da economia russa, que depende criticamente da venda de petróleo. E a consequência mais dolorosa já não pode ser escondida. Devido aos ataques constantes dos drones ucranianos, o refino de petróleo russo caiu para um nível mais baixo em quase um quarto de século. Segundo estimativas de analistas, em julho as refinarias russas processaram apenas 3,6 milhões de barris por dia. Este é o pior indicador desde 2002. Para entender a escala do desastre, até bem pouco tempo atrás, neste mesmo período, a Rússia processava estavelmente mais de 5 milhões e meio de barris por dia. Hoje, o país perdeu quase um terço de sua capacidade habitual. E isso já não é uma falha temporária, mas uma degradação sistêmica de toda a indústria petrolífera. Cada refinaria danificada desencadeia um efeito dominó. Menos refino, menos gasolina, diesel e combustível de aviação. Menos combustível, mais problemas com logística, transporte militar e o funcionamento da indústria de defesa. A economia russa, que durante décadas viveu à custa do ouro negro, hoje começa ela própria a sufocar sem o seu próprio combustível. E enquanto os russos passam horas à procura de gasolina e pagam preços exorbitantes por ela, criam-se urgentemente imagens de estabilidade para o ditador do Kremlin. Afinal, Deus nos livre que o czar saiba. Que vergonha! Poucas horas antes da visita de Putin a Krasnoyarsk, a gasolina nos postos de abastecimento locais ficou subitamente mais barata em 20 a 25 rublos por litro e as restrições à sua venda simplesmente desapareceram. Os moradores locais afirmam: o combustível foi trazido às pressas de outras regiões para que o presidente não visse a situação real. A versão oficial é uma piada, só isso. As autoridades explicaram tudo com uma melhoria temporária na logística. Na verdade, avisaram logo: assim que esses estoques acabarem, os preços voltarão a subir. Ou seja, o milagre do combustível durará exatamente o tempo que Putin estiver na cidade. E este não é o primeiro caso desse tipo. Antes da visita de Putin a Irkutsk, os moradores locais também notaram uma queda repentina no preço da gasolina. Parece que, no Kremlin, eles não estão lutando contra a crise de combustível, mas sim para garantir que o próprio Putin não a veja por acaso. E enquanto o Kremlin relata desesperadamente sobre a estabilidade, a Crimeia ocupada também mergulha rapidamente no caos de combustível. A península, que durante anos foi chamada de vitrine do mundo russo, hoje lembra cada vez mais um território de crise humanitária e económica em grande escala.
Segundo a inteligência ucraniana, a gasolina na Crimeia temporariamente ocupada encareceu de uma só vez de 18% a 25%. Mas o problema nem é o preço. Simplesmente não há combustível suficiente. Em muitos postos de gasolina, o combustível só aparece uma vez a cada 2 ou 3 dias e as filas para abastecer estendem-se por quilómetros. Chegou ao ponto de 1 litro de gasolina a I,95 já estar sendo vendido por quase 300 rublos no mercado negro. E isso é apenas a ponta do iceberg. Onde a gasolina acaba, começa uma reação em cadeia. Devido à escassez de combustível, o frete fica mais caro, o custo de produção das mercadorias aumenta e, junto com isso, os preços nas lojas disparam. Segundo dados da GUR, certos produtos na Crimeia ocupada já encareceram de 1,5 a 2,5 vezes. Kefir, ovos, pão, aquilo de que as pessoas não podem prescindir, torna-se um prazer cada vez mais caro. Mas isso ainda não é o limite. Juntamente com a crise de combustível, a península foi atingida por apagões em grande escala. Apenas em uma semana de julho, cerca de 1,5 milhão de consumidores ficaram sem eletricidade. Sem luz, a água e a rede móvel começaram a desaparecer. Em algumas cidades, a eletricidade praticamente não era fornecida durante o dia, sendo ligada apenas por algumas horas à noite. É exatamente sobre esse efeito que os militares ucranianos vêm falando há muito tempo. Os ataques às refinarias de petróleo e à logística russas estão começando a quebrar todo o sistema de abastecimento da Crimeia ocupada. O combustível não chega, as redes elétricas funcionam com interrupções, os negócios param e os preços continuam subindo. E parece que a catástrofe do combustível russo está apenas ganhando força. Cada novo ataque a uma refinaria, cada cadeia de suprimentos interrompida e cada mercado perdido sufocam cada vez mais a indústria petrolífera, a principal fonte de dinheiro para o Kremlin. Se até ontem a Rússia projetava para o mundo a imagem de uma superpotência energética, hoje cada vez mais regiões enfrentam escassez de gasolina, saltos nos preços e caos nos postos de combustível. E o pior para Moscou é que este é apenas o começo de um grande colapso petrolífero. Como você vê esses acontecimentos? Escreva sua opinião nos comentários. Curta o vídeo e fique por dentro do que é mais importante. Vem muito mais por aí. Até a próxima!